Olá, gente, cá entre nós de volta, hoje com um tema bastante espinhoso, ciúme. Será uma prova de amor que a gente aprendeu a vida inteira? Será um problema muito mais profundo? Como é que se dá, né, o ciúme? O ciúme é uma emoção complexa. Para a gente entender, a gente deveria percorrer isso ao longo da história e utilizar inúmeros saberes. Mas o que a gente vai fazer aqui é apenas um recorte disso que a gente chama de ciúme. Então, o ciúme envolve no mínimo 3 elementos, né? Quando a gente fala do ciúme, evidentemente, a gente não está falando só do ciúme entre pessoas, mas a gente também fala de pessoas que sentem ciúme de objetos. Só que as pessoas também podem ser chamadas de um objeto amoroso. Então, se a gente pensar, por exemplo, numa criança às vezes tem ciúme do seu brinquedo. Ela tem um sentimento de posse sobre aquele brinquedo e ela não quer dividir com os coleguinhas, né? Um homem pode ter ciúme do seu carro, por exemplo, né? Uma mulher pode ter ciúme de uma joia, de uma roupa, de uma coisa que ela tem como dela e ela não quer partilhar com ninguém. Então, evidentemente, qualquer tipo de ciúme tem por trás dele um sentimento de que aquele objeto, né, tão amoroso, tão desejado, é exclusividade dela. Se a gente pensar em pessoas, o ciúme vai envolver, então, a pessoa enciumada, o objeto, né, destino desse ciúme, esse objeto amoroso, que para ela, enciumada, parece que pertence a ela, e existe um terceiro que rivaliza pelo amor desse objeto, né? Como é que o ciúme é sentido? Porque, na verdade, a gente está falando de uma emoção. Então, a gente está falando de algo que a pessoa sente. Isso não tem nada a ver com a lógica, com a razão. Então, como é que a pessoa sente o ciúme? Ela sente que aquele ser que ela deseja, que ela ama, está tendo interesse por uma outra pessoa, por um outro objeto, ou então está acontecendo de fato algum tipo de infidelidade. Ou é real ou é no plano da fantasia. Mas o que importa é que esse sentimento, ele traz sofrimento para a pessoa enciumada. Agora, o ciúme, ele não é retirado do nada, ele vem de algum lugar, ele vem de uma certa experiência. Essa experiência a gente vai perceber como uma inauguração na relação edipiana, naquilo que a gente chama de complexo de Édipo. Eu não vou me estender nisso, embora eu vá falar nisso novamente, porque o complexo de Édipo tudo tem a ver com a psicanálise, mas é uma relação da qual ninguém escapa, nenhum ser humano escapa. Como é que cada um vai viver é outra história. O que a gente vai ver nessa relação edipiana? Uma criança, ela, nos primeiros momentos da vida dela, ela tem uma relação tão fusional com a mãe que ela chega a achar que o corpo dela e da mãe é um só. Depois ela começa a perceber que a mãe demonstra interesse por outros objetos que não ela. Então, percebe que ela tem interesse no pai, que ela de vez em quando deixa essa criança para fazer uma tarefa doméstica, para conversar com uma amiga, para estudar, para sair para o trabalho. Então essa criança começa a notar que não tem exclusividade nessa atenção e nesse afeto. Uma outra coisa que potencializa também esse momento edipiano é a chegada de um irmão. Então, quando o irmão chega, em que a mãe começa a se dedicar mais a essa criança, né, que é mais vulnerável do que a primeira, essa criança também começa a olhar como é que pode ela estar dando atenção para outro que não eu. Então, o amor dela não é exclusivo para mim, ela se dedica a outra pessoa, então significa o quê? Que ela não me ama, que o outro é mais valioso do que eu? Percebe como é que começam as primeiras marcas de qualquer pessoa, né? Porque são os primeiros registros de uma minusvalia sobre si, daquilo que a gente hoje fala, a pessoa tem autoestima, não tem autoestima. Todos esses componentes
vão ter como origem essa fase do complexo de Édipo. Então, é daí que o ciúme aparece. Como a gente está fazendo aqui apenas um recorte, a gente vai fazer um recorte daquilo que Freud escreveu, né, no século XIX sobre o ciúme. O que ele fala? Ele vai dizer que existem 3 tipos de ciúme. Existe o ciúme normal e existem 2 formas patológicas de sentir o ciúme. O que é um ciúme normal? Como se a gente pudesse falar dessa forma, né? Freud, inclusive, num determinado momento, disse que a diferença entre o normal e o patológico não é de espécie, não é se tem ou se não se tem, e sim de gradação, como se passasse por uma régua. Então, eu tenho 0,01 de ciúme e o outro tem 100, né? Como se fosse um rosa bebê ou rosa choque. Então, mas não tem o 0. Todo mundo experimentou em algum momento essa emoção chamada ciúme, tá? Então, esse ciúme normal que a gente percebe na idade adulta, ele evoca essas primeiras experiências da fase edipiana, né? Como se a gente, qualquer coisa que acionasse essa emoção, a gente voltasse lá na infância. Então, o ciúme, ele é uma emoção extremamente infantil, então, que é experimentado da forma que a gente conhece. Ou existe uma infidelidade, né? Existe uma substituição por outra pessoa, ou então existe, no mínimo, uma desconfiança ou até mesmo uma fantasia. Quais são as formas patológicas desse ciúme? Existe o ciúme projetado e o ciúme delirante. O que é esse ciúme projetado? Ele vai derivar da própria infidelidade da pessoa enciumada ou até mesmo de uma certa fantasia de que isso está acontecendo. Nem sempre acontece, mas isso não significa que, sendo real ou fantasístico, que não traga sofrimento para essa pessoa. Porque, na verdade, o que ela está fazendo é atualizando aquela experiência de ciúme que ela vivenciou com a mãe na fase do complexo de Édipo, tá? É muito difícil, a gente pode chamar de um ciúme muito intenso, porque se a gente pensar bem, a sociedade que a gente vive, ela exige da gente, né, uma certa monogamia, a gente sabe disso. Para a gente poder conter os nossos desejos sexuais, que a gente é obrigado a reprimir por aquilo que é socialmente aceitável, esses impulsos não desaparecem, eles vão para algum lugar. E aí está alguma coisa que contribui para a formação do inconsciente, que a gente falou no primeiro vídeo, lembra? Uma das coisas que se destinam ao inconsciente são esses desejos reprimidos. Então, o que acontece nesse primeiro ciúme projetado? A pessoa enciumada, para se aliviar um pouco da culpa da infidelidade ou dos desejos sexuais, o que ela faz? Ela projeta no outro esse ciúme. Então, na verdade, ela não está fazendo nada de errado, ela não tem nenhum desejo, mas aquele parceiro ou aquela parceira está fazendo alguma coisa, né? Então, tudo isso, gente, não é deliberado, não é racional, isso é inconsciente. A terceira modalidade patológica do ciúme, que ele chama de ciúme delirante, é a mesma coisa, também existe uma projeção sobre o parceiro de uma certa infidelidade e também de um desejo sexual reprimido. Só que agora as fantasias são com uma pessoa do mesmo sexo. Então, na verdade, se trata de um desejo homossexual reprimido. Então, a gente pode tirar como exemplo um homem que tem ciúme da sua mulher com um colega de trabalho, né? Então, ele cobra dela, acha que alguma coisa está acontecendo, que ela está demonstrando interesse por esse colega, mas, na verdade, o que ele está fazendo é se aliviar de um desejo sexual reprimido por um homem, que pode ser pelo colega dela ou pode ser por um outro homem. Então, a forma adoecida de fazer isso é projetar na mulher esse ciúme. Então, é ela que está sendo infiel, é ela que está se interessando pelo colega e não ele. Para a gente ver das formas doentias que a gente lida com essa emoção. Quando a gente fala de psicanálise, que conversa também com outros saberes, o que eu trouxe para esse vídeo é buscar na arte. Onde é que isso aparece, né? Onde é que o ciúme aparece? Se a gente pensar, por exemplo, na
literatura clássica, a gente vai lembrar da obra de William Shakespeare chamada Otelo, que é uma tragédia, né? Que fala de ciúme, de traição, de vingança. Na literatura brasileira, a gente tem a contribuição de um dramaturgo muito importante chamado Nelson Rodrigues, que também falou muito do ciúme, das traições, né? A sua obra foi transformada em filme, em novela, em peça de teatro, né? Em minisséries. Então, também falando sobre esse tema. A obra Dom Casmurro, qualquer um que tenha passado pelos bancos escolares, se preparando para o vestibular, para o Enem, né? Leu essa obra e a grande dúvida é, afinal de contas, os personagens Bentinho, a sua esposa Capitu e o amigo Escobar, será que houve ali ou não houve uma traição? Bentinho, durante toda a sua narrativa, ele desconfiava que Capitu, sua esposa, tinha um caso com seu amigo Escobar. Inclusive, desconfiava do filho, se o filho realmente era dele ou era da mulher e do seu amigo. A obra termina, ninguém fica sabendo se houve ou se não houve traição, o que não tem nenhuma importância, porque Machado de Assis colocou aquilo que acontece na vida cotidiana, que pode ter sido uma infidelidade ou apenas uma fantasia dele, mas o que não se pode deixar de lado é que isso trouxe sofrimento para ele, real ou não real. De uma forma mais popular, a gente pode falar, por exemplo, do sertanejo universitário. É só escutar a música daquelas duplas sertanejas para ver a repetição desse tema do ciúme e das consequências dele, né? Traições, sentimentos de vingança, retaliação. A gente poderia citar aqui inúmeras. Finalmente, a música Ciúmes de Você, de Roberto Carlos. Né? As pessoas mais antigas conhecem muito bem. Ciúme de você, ciúme de você, e ciúme. Eu queria colocar essa música aqui, mas eu ia ter que pagar direito autoral. Mas eu prometo a vocês que eu não vou cantar todo o vídeo, não, tá? Foi só hoje, assim, com uma certa empolgação. Ok? Terminamos então esse vídeo. Se gostaram, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. E esse tema é o prenúncio para o próximo vídeo, onde falaremos sobre relações abusivas. A gente fala muito em relações tóxicas, mas eu não gosto muito dessa expressão. Eu prefiro usar relações abusivas. Até a próxima. Beijos.